Renato, nós vamos começar com nhoque. Bom dia, Edu. Bom dia, Luquinhas. Bom dia, Edu. Bom dia. Bom dia para quem tá em casa. Bom dia. Ó, vamos começar com o nhoque, que é sensacional. Quero chamar sua atenção. A gente tem já 8 batatas aqui cozinhando, Renato. Isso. Mas essa batata não pode deixar cozinhar muito tempo. Não. Também. E para facilitar, o senhor já cortou ela e picou ela. Muita gente fala assim, Edu, mas quando cozinho dessa forma, entra mais água. Muita gente faz essa batata para fazer o nhoque no forno. Aqui a gente vai mostrar uma forma mais simples, talvez, né? Sabe uma boa utilização para batata? Quando você está com a batata na geladeira, no caso a gente usou a Asterix, com ela mais seca. Aí tem a luvinha aqui. Perfeito. E daí você pode cozinhar desse jeito que ela continua sequinha. Agora, o que você falou fica bem bacana para fazer com a batata inglesa, que ela é mais aguadinha, assim, né? Aqui a gente está usando a Asterix, que é uma batata tranquila para você fazer. Vamos começar amassando essa daí? Vamos, será já que está dá? no ponto? Vamos ver? Vou dar uma A olhada gente vai agora. testar aqui. Preferência de batata pro nosso... Tem. Quanto mais água tem a batata, tem batatas mais secas, Sim. que tem menos umidade dentro, ela é melhor. Quanto mais seca é uma batata, na teoria, menos farinha a gente vai colocar. Então ela vai ficar mais leve. Perfeito. Quando você tem uma batata com muita água, por isso que muita gente não cozinha a batata dessa forma que a gente está fazendo, porque fala, mas desse jeitinho a gente tem, na verdade, que colocar mais farinha. Mas você vai ver que com um truque que a gente vai fazer aqui, não tem e vai dar certinho. Vamos pro molho? Vamos pro molho. Ainda não Aí, tá. ó, vamos começar. Vou começar fazendo o molho, então, da batata. E a gente mostra o tempo certinho para você fazer aí na sua casa. A gente vai fazer um nhoque com molho de tomate. A gente começa aqui fazendo o molho, então, mais ou menos uma colher de sopa, de 1 a 2 colheres de sopa de azeite no fundo de uma frigideira. Aí a gente começa fazendo o molho e já você vai aprender a fazer. Tem também um pão de batata que é delicioso para você fazer aí na sua casa. Então, muita gente faz a batata para o nhoque. A minha avó tinha às vezes que pelo tipo de batata, Lucas, ela fazia assada. Aí ela seca mais também. Ela secando mais, você coloca menos farinha. E quando você quer fazer de uma forma mais rápida, mais prática, você pode fazer assim também, que não tem problema. Aí vou começar colocando aqui, ó, 2 dentinhos de alho direto numa frigideira para fazer o molho dessa nossa receita. Então, a receita do nhoque. O nhoque é versátil. Se você quiser fazer em casa, por exemplo, o nhoque só com molhinho de tomate, pode fazer. O nhoque só na manteiga também, manteiga e sálvia, enfim, fica gostoso de diversas formas diferentes. Você escolhe a que melhor combina com você e com o seu bolso. E o que é legal, é uma receita barata, a gente vai fazer só com batata, ovos, farinha, sal, mais nada. Então com pouco dinheiro você consegue fazer. Hoje em dia é difícil falar, essa receita é mais barata, essa receita é mais cara, tal, mas na maior parte das vezes a gente tenta fazer mesmo uma receita mais simples, de uma forma que você consiga fazer aí no conforto da sua casa, que você consiga fazer uma receita barata. Você tem alguma dúvida? Ou você que muitas vezes pergunta, Edu, onde é que eu pego essa receita? @TheChefCoEdu, siga a gente nas redes sociais. Lá tem todas as receitas desde que a gente começou o programa e a gente percebe como vai rápido isso tudo, né? Aliás, eu queria mandar uma mensagem, mandar um abraço para o Lucas, um abraço para o Renato também. O que a gente recebeu de mensagem foi quinta-feira o programa com o Carlão? Foi quinta-feira. Carlão, um beijo para você, muito sucesso para você. Recebeu mensagem do Brasil inteiro. Estava vendo lá, ele recebeu mensagem de tudo quanto é lugar. Tu recebeu uma mensagem do Carlão, se eu não me engano foi no domingo, o Carlão dizendo que conseguiu ter um número bom de vendas. Ele vendeu tudo. Eu peço pro Tutu refresca minha memória. Ele foi vendeu exatamente tudo. isso. É. Ele teve, acho que todas as vendas, ele conseguiu fazer todas as vendas de todas as feijoadas que ele tinha se programado para esse final de semana. Então, muito obrigado a cada um de você que foi lá, encomendou uma feijoada, ou até mesmo foi ao bar do Carlão e pediu a feijoada para levar. Muito obrigado. Você ajuda a gente a ajudar o próximo. Muito E obrigado toda de vez a gente coração. tem que agradecer o Datenão, porque foi através do Datena que isso tudo começou. Um beijo pro querido Datena. Então você que está acompanhando a gente agora, fazendo nhoque bacana, fácil de fazer. Na panela a gente está cozinhando a batata, ó, são 8 batatas.
e você, aqui ó, elas cortadas e elas já estão sem casca. Da outra vez que a gente fez com ela assada, Sim, Renato. fica Então, super boa. Fica boa também. Desse jeito, também fica boa. Uma outra questão que você pode fazer na sua casa: cozinhar as batatas com casca, como aqui ó, a gente tem um exemplo. Você pode cozinhá-las com casca, tirar a casca e amassar, não tem problema nenhum. Então, tem diferença fazer de um jeito ou de outro? Tem. Essa forma é a forma mais expressa, vamos assim dizer, que dá para você fazer rapidamente para o almoço de hoje. Depois, se você quiser cozinhar ela com a casca também, espremer, também dá certo. E não tem o jeito certo, o jeito errado, tem um jeito que cada um se adapta. Exato. Né? Qual você prefere, Renato? Então, eu vou falar que nhoque eu já apanhei muito na vida para conseguir chegar no ponto. Já apanhou de quem? Do nhoque. Ah, para chegar no ponto dele. Porque eu puxava muito farinha. Esse jeito é o jeito que eu mais me adaptei. Tá? Então, Perfeito. Mas dá para fazer de várias formas e eu acho que cada um tem que fazer do jeito. A pessoa que faz em casa com ela assada e gosta de fazer pode seguir essa mesma receita ao invés de estar cozida com também. assada que também dá certo. Essa daqui é a única coisa que é mais simples, mais prática. Então aqui um pouquinho de azeite, a gente colocou os alhos, 2 dentinhos de alho mais ou menos. Aí eu coloquei o extrato de tomate, mais ou menos 2 colheres de sopa. A gente coloca o tomate, aqui tem meio quilo de tomate picado. A mesma quantidade de tomate em volume, tá? Eu vou colocar aqui meio litro de água para esse molho. Esse é um molho básico que a gente está fazendo para o nhoque. Aqui, para dar um saborzinho especial, vamos colocar aqui, ó, manjericão. Luquinhas, qualquer dúvida ou qualquer mensagem que a gente receba aí, você pode falar. Eu falo na hora, você pode deixar. Tire as suas dúvidas, aproveite. Ó, aqui eu ponho o manjericão, que dá um sabor muito especial para esse molho. Quem quiser usar, o que mais dá para colocar aqui, Rê? Quem não tem manjericão, por exemplo, o que você recomenda? A salsinha é uma erva muito prática e dá muito sabor também. Pode colocar as folhas que eu acho que dá um temperinho legal para quem gosta de coentro. Ou para quem quiser fazer com menos tomate, misturar com molho de tomate ou com uma passata também. Peraí, você falou salsinha para quem gosta de coentro, mas pode ser coentro ou salsinha, é isso? Salsinha para quem gosta de coentro usa coentro. Ah, tá, perfeito. Aqui vamos colocar um pouquinho de salsa. Aí você mistura bem. Então esse aqui é um molho básico, você vai ver, esse molho é muito gostoso, fácil de fazer. Aqui, Rê, para quem quer fazer esse molho e não quer ter os pedacinhos, você pode bater também no final, não tem problema. Fica muito bom. Aqui eu vou colocar um pouquinho de pimenta, mas para quem gosta. Aí eu vou colocar aqui também um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta. Perfeito. Aí misturamos aqui, tá no jeitinho. Você ia falar alguma coisa, Rê? Não, eu ia pegar uma batata aqui para ver o ponto, que aqui logo ela chega. Olha, a gente tem uma pergunta aqui, Vai lá. que foi enviada através do nosso Instagram, o @DechefComEdu, da Ana Maria 1969. Ela está perguntando se a gente pode utilizar um outro ingrediente também junto com a batata. E o que me fez lembrar que a gente já ensinou uma receita de nhoque, só que de abóbora. Ficou uma delícia com a chefe de Doutor Vezes. Mas como é hoje o dia da batata, ela está perguntando se a gente pode colocar junto com a batata algum outro tubérculo. Ah, junto, misturar um com outro? Pode, tem mandioquinha, fica gostoso, batata baroa, para quem conhece assim. Você pode fazer nhoque de cará, você pode fazer nhoque de abóbora. Então, qualquer tipo de tubérculo dá para fazer. O que vai mudar é um pouquinho a textura de cada um deles. Uma questão interessante é que com batata doce também dá para fazer, fica bom, de batata doce que a gente já fez. Aí o que acontece? Aqueles que são mais secos, você pode acrescentar até mais gema de ovos. Aqui, para 8 batatas, nós vamos usar 2 gemas de ovos. Aí você vai vendo aqui a textura que a gente vai fazendo, vai chegar no ponto com a farinha de trigo, mas se você quiser fazer em casa, o que vai mudar isso geralmente é a quantidade de água, o quanto vai absorver de farinha também nelas, mas fica gostoso, de abóbora é muito bom. O que faz também a outra pergunta da Luana Palmiro, ela está perguntando se a gente consegue fazer sem a farinha de trigo. Dá para não utilizar farinha para quem tem intolerância? Consegue usar um outro tipo de farinha para quem quiser fazer, porque a farinha vai ser só para dar liga. A gente vai tentar usar o mínimo possível. Para essa quantidade aqui, de 1 colher de sopa a, no máximo, meia xícara, estourando,
Entendi. Se a batata tiver com muita água, 1 xícara, mas não mais que isso. Mas ela pode usar um outro item que ela está acostumada a usar, e o importante é ter a liga. Se faltar um pouco a gema de ovos, ela dá essa possibilidade a gente. Para algumas receitas doces ela tem uma função, para as receitas salgadas tem outra, mas ela ajuda a fazer com que a gente consiga dar a liga à nossa receita. Aqui a gente já chegou no ponto aqui, a batata. Chegou. Eu vou desligar aqui então. Ó, eu desligo ali. Licença. E daí você vai tirar, essa água tem bastante amido. Por exemplo, se você fosse fazer uma receita e precisasse do amido, você poderia sem problema algum usar essa água, que ia ficar uma receita gostosa, boa. Muito boa. É. Obrigado, Edu. Aí você tira aqui, passa, então nós temos 8 batatas cortadas em cubos maiores. Essa é uma forma talvez mais veloz de você fazer. Aqui ela está quente e é legal você espremer ela desse jeito quente. Então a gente está fazendo aqui, vai fazer tudo ao vivo para você acompanhar. Pode espremer, eu seguro aqui para você. Então aqui, ó, a gente tem, você que tem outro tipo de espremedor, pode fazer com qualquer um, né? Qualquer um, não tem problema. Você prefere deixá-la mais al dente e espremer? Sim. Ela fica melhor. Também é um outro truque, Eu não acho é? melhor. Daí não... Porque daí quando ela Ela cozinha... absorve mais água. Isso, né? Exatamente. Aqui, se você olhar, você que está ligando Pedacinho de a casca. TV agora, nós estamos fazendo, não tem problema, Rê. Você que está acompanhando a gente agora, o truque para quando você cozinha, como a gente fez. Então, a gente deu o truque, quem quiser pegar a batata, cozinhar ela com a casca e depois espremer, pode, não está errado, não tem problema. Aqui a gente está fazendo a forma que é mais rápida. E o primeiro truque, assim, básico, para você fazer é não deixar cozinhar muito. Tem gente que deixa cozinhar porque quando você já reparou isso? Mesmo quando tem criança que gosta daquela batata fritinha, Sim. gosta dela mais crocante. Sim. Quando você deixa mais crua, você percebe que ela absorveu mais óleo e ela fica com Sim. mais... Parece que ela tem mais líquido dentro. Sim. Tem óleo também, mas tem água. Aqui o que é interessante, quando você espreme ela e ela ainda está não tão molinha... Quase cozida assim, né? Tá cozida, mas assim, cozida, vamos dizer, mais al Bem dente. Al dente, Ela é melhor para fazer isso. Você percebe que é um truque também para você não encher a tua massa de farinha de trigo. Até porque senão, por favor, corrijam se eu estiver errado, senão fica quase que um purê, né? Se você Senão deixar... fica quase um purê e você percebe, quanto mais tempo você vai deixando, mais água ela começa a absorver. Sim, Exato, é isso né? que eu ia falar. Quanto mais cozinha, quanto mais Aliás- tempo no cozimento, mais água ela vai absorvendo. Falando do purê, porque quando a gente faz purê em casa e gosta de purê, a tendência é a gente colocar logo manteiga, sabe? Sim, sim, Só que pro nhoque não, porque vai dar mais umidade para ele. sim. E olha, o Jonathan e a Paulina, eles mandaram uma pergunta interessante aqui. A gente estava falando sobre se há alguma substituição da farinha de trigo, e existe, pode botar algum outro tipo de farinha, e a gente comentou sobre a liga, e ele está perguntando, as gemas servem só para dar sabor ou só para dar liga, no caso do Servem nhoque? pros Eu costumo dois, no fazer caso. sem a gema. Pode fazer que você vai ver que ele vai ficar mais saboroso Sem a gema? com a gema. Com a gema. Com a gema. Com a gema E ele fica mais também a saboroso. liga. Ajuda muito a ter liga. O ovo é um emulsionante natural para as receitas de doce, que você precisa emulsionar a receita também. E para dar a liga também. Então aqui, ó, só tirei por uma simples razão. Ela está quente, bem quente, ó. E a gente espremeu ela desse jeito. Só para esfriar um pouquinho, para eu colocar o ovo aqui para a gema não cozinhar. Deixa eu só ver como está aqui, ó. Ainda está quente, está bem, bem quente. O Rei, qual das batatas você prefere, ó? Mostra para o Aqui, pessoal e explica o porquê que você... Para quem não viu a explicação no começo, qual que você usa e por quê. Temos aqui, ó, essa daqui. Enquanto você distrai todo mundo, eu vou esfriando aqui, ó. Eu queria saber fazer malabares, mas não consigo. Não, mas com duas... Não, mas nem com 3, com 4, não dá. Não consigo. Não, com duas é mais fácil. Não, tem com coordenação. duas é mais fácil. Com 3 ou Não, com não 4... consigo, também não consigo. Vai lá. Essa rosinha é a Asterix. Ela é mais seca. Ela é boa para fazer o nhoque, porque a gente não quer que absorva muito líquido. Para fazer batata frita também, batata palha, que a gente já ensinou algumas vezes no programa.
essa é ideal. Dá para fazer com a outra? Dá. De repente vai precisar mais farinha e a dica que o Edu passou é bem boa. Se for fazer com essa... Ainda bem que você falou que é boa a dica, né? É bem Porque boa, a sempre dica, é. olha, a dica não é boa. Imagina. Sinto em dizer, a dica não é boa. Mas Que é tudo isso. bem. Essa daqui faz assada aqui também e vai ficar super bom. E Ela vai precisar- secar mais. Vai secar mais. Vai secar mais. Batata doce, dá pra fazer? Dá. Dá pra fazer um nhoque de super. batata doce. Inclusive- Então, pros crossfiteiros aí, o pessoal do fit, dá pra fazer... Crossfiteiros, eu fiquei pensando o que é. O pessoal que faz crossfit. É um, Ah, tá. tipo de esporte, crossfit. Sim, sim. Agora, inclusive... Você tá fazendo crossfit? Ah, olha meu corpo. Ah, não sei, não tem. Mas o resultado nunca é instantâneo, né? É verdade, não tô fazendo crossfit. Não dá, eu tô fazendo caminhada. Caminhada eu tô fazendo. Vai, mas até se ajustar. A questão Sim. questão Não, de ajuste. até se eu quisesse fazer crossfit, dá pra fazer. Dá, É um esporte dá. muito bacana. Mas fica a dúvida, crossfit é esporte ou não é? Agora eu me toquei. É lógico que é. É? Qualquer cara. Lógico que é. Eu fiquei com, não sei se é uma modalidade. Bom, Não, é uma bacana. modalidade esportiva, mas é um esporte. Não? Que de Lógico, bacana. você andar, dependendo, já é um esporte, né? Fazer alguma coisa, Qualquer coisa inclusive, que você se mexeu é esporte. Por exemplo, cozinhar pode ser considerado esporte. se você não comer, Pô, a dona de casa que fica em casa, o senhor sai para trabalhar de manhã e tal. Muitas vezes, a dona de casa, o que ela faz exercício em casa é muita coisa. Verdade. Você vê, muita gente tem dores nos braços. Por quê? Porque, pô, vai limpar a casa. Nossa, quem total. organiza almoço, faz bastante exercício, Muito. não para. Não, Muitas eu vezes não para. faço. Eu me toquei agora, eu faço. Eu acho que as mulheres que fazem isso, com todo respeito aos homens, elas gastam muito mais energia que os Muito homens. mais, muito Dá mais. para colocar aquele medidor de Sim, de calorias, de né? batimento de calorias só para ver. Olha, tem o pessoal que faz crossfit. Tem eu que faço crossfit. Não fala isso. Fala isso. O Dani, Ele o Dani zoa com zoou. ele mesmo? Ele bagunça com ele mesmo e depois fica aí, ó. Não, pior que essa piada, eu ri muito quando contou, foi o Danis. O Danis contou. O Denis, você quer Danis, dizer? é Danis. Danis contou. Porque o Silvio Santos chama ele de Danis. O Silvio Santos chama o nosso diretor de Danis. Danis. É, o Danis. Como é que tá, Danis? É muito bom, Danis. Muito bom. Muito bom. Olha, se você tem alguma dúvida, aproveita agora esse momento para mandar pra gente através do nosso Instagram, o @DChefComEdu. Pode mandar sua sugestão, sua pergunta, faça como milhares de pessoas e também, inclusive, siga a gente, né, chefe? Ó, siga a gente, eu vou dar... Renato, a gente vai dar uma... Nos dois, né? Vamos dar uma dica aqui, ó. Para você não cozinhar a sua gema. A gente vai aumentando a temperatura da gema sem cozinhar. Não vai pôr a batata pegando fogo aqui que ela cozinha do mesmo jeito, né? Tem que colocar uma quantidade menor da coisa. Fica uma gemada aqui, né? gemada. Olha, você que tá vendo aí, o ovo realmente virou gemada. Brincadeira. Ó, Quer que eu coloque mais um pouco? acho que só mais um pouquinho tá bom. ó. Pronto. Então a gente aumenta a temperatura da gema sem cozinhá-la e você põe em movimento aqui, ó, e depois vai para cá. Aí você vai ver, vamos fazer um desafio aqui, tentar colocar a menor quantidade possível de farinha de trigo. Você fica ligado aí, vamos ver o quanto que a gente põe. Então, bem pouquinho. Valeu, Rê. Aí, ó, aqui você mistura bem, aqui a gema. Eu vou passar um álcool na mão e vou transferir para cá para você entender aqui, ó, a menor quantidade possível que a gente vai fazer. O Renato explicou qual é a melhor batata para fazer. Mas olha, eu vou falar uma coisa para você em casa com a maior tranquilidade. Faça sempre. A situação hoje em dia está apertada para todo mundo, então para alguns mais, para outros menos. Mas você poder economizar, ó, passei um álcool na mão, deixa só secar. E eu vou colocar a mão aqui para fazer essa receita. E uma coisa interessante, você faz com aquilo que você tem. O Lucas perguntou, qual que eu posso fazer? Tem para tudo, vamos supor, tem um ingrediente que pode ser melhor, mas faz com aquilo que você tem, não se aperte, não se incomode, vai ficar bom do mesmo jeito. Aqui, ó, a batata, se você quiser, tem gente que até gosta de deixar os pedacinhos de batata. Fica ótimo. Fica bom também, não tá errado fazer. Essa Ó, receita frita fica muito boa também. quer fritar para tem óleo aí? Tem até Vamos dois. até para mostrar para todo mundo. Fica muito bom. Fica parecendo batata do E a chefe. gente empana ou não? Vai direto mesmo? Dá pra fazer dos dois jeitos, viu? Eu Dá pra fazer fritei dos dois hoje, jeitos. a gente comeu de café da manhã na cozinha. Ó, demais. vamos colocar, Rê, coloca uma pitadinha de sal aqui. Você acha que já tá boa? Sim. Olha, que legal, né? Você Olha, viu quando faz assim? Fizeram uma pergunta aqui interessante, porque a gente vai provavelmente para dar liga colocar farinha. E o William, ele que sempre nos acompanha, sempre manda mensagem, está perguntando assim: com fécula de batata dá certo ao invés de farinha de trigo? Ou inhame pode ser usado?
com fécula de batata. Dá também. Olha, uma telespectadora que mandou mensagem pra gente, você que está acompanhando a gente agora, a gente está fazendo um nhoque de batata, um nhoque gostoso, simples de fazer. Aqui, por enquanto, a gente nem farinha colocou. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui, a gente tá ao vivo, se não der não tem problema nenhum, mas eu vou tentar fazer sem a farinha de trigo, só para vocês verem. O truque inicial que a gente usou foi cozinhar a batata em cubos, para você conseguir cozinhar mais rápido, e também não colocou nada de farinha, enfim, aqui só tem a batata, são 8 batatas que a gente colocou, 2 gemas que o Renato misturou aqui agora, e uma pitada de sal. Ó, eu vou tentar fazer vamos tentar fazer um teste aqui, só para você ver, porque uma telespectadora acabou de me dar uma mensagem pra gente que ela não pode comer farinha, e não custa nada a gente legal, tentar. Né? Aí, eu já fiz assim e deu certo. Vocês querem um nhoquinho ou um nhocão? Vou fazer um nhoque médiozinho só para testar, né? Porque assim a gente não perde muito. Né? Eu ia fazer um nhoque bem grande, mas vai que não dá certo, né? Aí é melhor fazer menor. É igual o teste, você vai fazendo os testezinhos, ó. O que você vai sentir na mão? Se ela tiver bem consistente, compacta, você tira a quantidade de ar fazendo assim, ó. Só pra gente sentir. Nós vamos fazer um teste só pra gente ver. Vamos fazer um nhoque. Você quer formato de nhoque, bolinha, cônico, formato de coxinha? Qual que você quer? Fica legal até. É legal fazer bolinha. Moldar, né, de bolinha. Fica vamos fazer de bolinha? Nunca fez só pra ver, ó. Pra você ver. Cara de coelho, você mostra aqui, não? Ó. Pronto. Simplesinho só pra gente testar. Não coloquei farinha, não coloquei nada. Então vamos fazer desse jeito só para você ver. Você de casa que está acompanhando a gente, quer outra receita como muita gente pediu aqui, eu quero fazer nhoque de abóbora e tal. Você entra no meu site, tem um monte de receita do guedes.com.br, lá tem um monte de receita que você pode fazer com outros tubérculos, tem com abóbora, enfim, tem um monte de nhoque que você pode fazer. Aí vamos já testar. Já que a gente está testando, ó, dá uma compactada melhor na massa, aí a gente vai. Não coloquei farinha, não coloquei nada, hein? Já tá o óleo bom para fritar ou não? Daqui a pouquinho, Edu. Daqui a pouquinho? Sabe o que dá para testar também que eu tava pensando? Tem queijo em cubo, às vezes dá para rechear o nhoque também. Tá querendo muito já de cara, para que não deu certo, para que ele tá testando. Que vai precisar da farinha. Vai precisar um pouquinho de farinha? Ela se desfez? Eu tô tentando achar aqui, ó. Calma que você acha ela. Ela se desfez praticamente, né? Vamos ver. Ou ela sumiu. Que a gente colocou ali, sumiu. Ó. Vê. Pera aí. Vamos colocar uma no molinho para cozinhar? Vai que ela dá certo. Vamos, eu acho que ela no molho. Incrível ideia. Que daí a gente fica vendo. Pega uma frigideira pequena, então, tá, pra gente testar. Talvez. Ai, será que eu tô viajando demais? O quê? Tô com receio de falar uma besteira, mas não sei, tem pra besteira. dar liga. Se a gente colocar um pouco de queijo... Não, o queijo pode funcionar. O que a gente está tentando fazer aqui sem nada, pela telespectadora que mandou mensagem pra gente. Claro. Eu tava aqui pensando o que poderia substituir a farinha. Deixa eu testar como é. Mas também, às vezes, a pessoa pode ser intolerante à farinha e também a queijo, a lactose, né? Então, sim, sem dúvida. Não ajuda em nada. Ó, mas aí mais um pouquinho. Ainda não. Deixa ali do lado. Quer passar... ela já está cozida e não tem nada. Você deu uma boa ideia, Renato. Passa ela direto ali na frigideira com manteiga. Manteiga? Põe um pouquinho de manteiga ali. Aqui, ó, tem manteiga aí na tua frente. É verdade, obrigado. Ó, top. Aqui, Solução incrível, chefe. Um pouquinho de manteiguinha. Aí, pronto. E fica uma delícia na frigideira. Testa duas ali na frigideira, vamos testar. Se ela vai manter ou se ela vai. Uma outra questão que a gente pode fazer, até pra gente testar, coloca algumas no freezer pra gente conseguir deixar ela numa temperatura bem fria. Tá. Minha avó muitas vezes fazia assim, sem colocar nada. Sensacional a solução. Vamos deixar um pouquinho dela bem gelada, ela vai ganhar consistência e daqui a pouco a gente testa ela. A gente gelada, vai fazer, né? Não congelada. Pode bem gelada. Vai ficar no freezer um pouquinho. Vamos pôr umas 3 no freezer pra gente testar? Eu vou pegar um pratinho pra Pega um pratinho pra gente colocar, ó. A gente deixa algumas e depois a gente continua fazendo com a farinha normalmente, ó, como a gente faz. Essas daí não tem nada, ó. Como ela tá cozida, não vai fazer mal, não tem problema nenhum. Vamos colocar aqui, ó. 1, 2. Ó, uma para cozinhar na água, uma na manteiga e uma na frigideira para fritar. Para fritar. Beleza. Vamos fazer o teste assim.
Aquela lá parece que tá indo bem, ó, Tá. por enquanto. Vamos torcer pra ela ficar desse jeito, porque daí, desse jeito, você não precisa nem cozinhar ela na É água, prático, né? né? E o saborzinho da manteiga, nossa, é sempre legal passar o nhoque na Ó, manteiga. aqui eu vou colocar, vamos colocar uma colher de sopa, ó. Uma colher de sopa, deixa eu, aqui, foi, uma colher de sopa de farinha pra gente fazer o que é mais tradicional. Aí a gente só fez o teste para você que está acompanhando a gente, pra gente te mostrar o que daria certo de um jeito ou de outro. E aqui a gente pôs uma colher de sopa para 8 batatas cozidas. Ó, desse jeitinho aí ficou bacana, ó. Perfeito. Eu ia falar isso. Eu sei que os nossos gostos, eles não podem nunca falar mais alto do que a experiência até que a cozinha diz. Mas na frigideira, pra mim, é o melhor nhoque que tem. Olha lá, Melhor. É passar direto na frigideira só com um pouquinho de manteiga, ó. Nossa, é uma delícia. Não sei Vamos como- ver se ficou bom, Lucas? Incrível, por favor. Vamos Quer experimentar. prová-lo? Eu aceito sim, Ó, chefe. então prova você, Lucas, e prova você, Renato, só pra gente testar. Você de casa tá acompanhando, estamos testando, ó. Mostra pra todo mundo ali, cara de coelho, mostra ali só pra todo mundo ver. Ó que bacana, meu. Muito legal, ó. O nhoquinho que a gente fez ali. Legal, sem farinha, sem nada, ó. Na frigideira já deu Legal. certo. Vou... Ai, passei antes, será? Olha, a Patrícia Clonese, ela tá dando aqui mais dicas. Eu não sei Vamos se lá. são várias. Muito obrigado, eu vou experimentar. você. Ela falou chia, linhaça, farinha Ah, de arroz no lugar da Dá pra farinha de colocar, trigo. dá pra colocar e fica bem gostosinho. Sim, a farinha de obrigado. arroz, sim. Obrigado, Patrícia. Obrigado pelo seu comentário aqui no nosso Instagram. Ficou Vou boa, deixar sem aqui. nada? Vou lá, vou experimentar Ó. agora. Meu Deus. O Renato ficou meio escondido ali, ó. Mas Nossa. ele gostou. Ó, como a... Nossa, você vai ver, bom, Lucas. Celso? Nossa, tá Vamos muito testar aqui frita também? Vamos. Vamos ver se vai dar certo. Isso aqui não tá bom. Isso aqui tá Edu Guedes. Opa, Nossa, tá. Isso aqui tá divino. Eu juro, ó que divino. bacana. Ó, Como muito ficou bom? Muito bom. Muito Ficou bom? chefe, Ó que parabéns. legal, sem farinha, sem nada. Então, ó, pelo que a gente viu aqui, ó, pra quem quiser fazer desse jeito, dá certo. Sem zero farinha, zero de qualquer outro item. Mas o que a gente fez? A gente tá fazendo ela cozida, não vai ficar boa, na água. Ela ali desse jeito já ficou legal. Vou passar um pouquinho de farinha na mão só pra... Passar um pouquinho de farinha só pra enrolar ela aqui, ó. E também tem. A gente pensou em fazer cozinhar ela no próprio molho, né? Deixar ela cozinhar no próprio molho também. no próprio molho a gente não testou. E estamos testando ela fritinha ali também. Incrível, Sem chefe. farinha. Agora vamos testar com farinha. Testar não, agora, Fazer o agora direito. tem que ficar bom, né? Fazer o que a gente ia fazer. Mas não tem problema, você que manda as suas mensagens e faz os seus pedidos, não se preocupa. A gente muda, faz o que tem que fazer e depois a gente volta pro tradicional, não tem problema e a gente fica feliz em poder atendê-lo. Mande a sua mensagem, enfim, no Instagram. Isso aqui para fazer com a criançada é muito legal. O Joel de manhã falou que foi uma das primeiras receitas que ele fez com a avó. E isso aqui para fazer com a criançada é muito legal, ó. Fácil de fazer, todo mundo vai conseguir fazer e fazer com a criançada. Foi a primeira receita que eu aprendi a fazer, foi a primeira receita que a Maria aprendeu a fazer também. Você sabe que tem uma gravação da Maria com 2 anos de idade fazendo nhoque, 2 anos, meu. E é muito engraçado, porque a gente fazia em casa e Demais. ficava direitinho, ela fazia direitinho, ó. Aqui você vai cortando do jeito que você quiser. Uma coisinha que eu faço, mas é questão de gosto para você fazer em casa. Você pode dar uma acertadinha em cada uma delas, ó. Você faz assim e assim, ó. Acerta o quadradinho, mas quem quiser fazer sem acertar também pode, não tem problema, ó. Uma acertadinha de leve. Quem gostar dele artesanal, pode fazer, que vai ficar gostoso. Ficou bem legal, hein? Deu certo a Olha fritura? aqui, ó. Ó. Parecendo uma Aí, bolinha ó. de queijo. Nossa. Eles são nhoque, ó, nhoque frito, gostoso, sem farinha esses dois, hein? Ó, aqueles que a gente fez sem farinha. Bem bom, colocar mais um pouquinho pra durar mais. Ficou bom, hein, desse Ó, jeito? muito bom. Chama a Cidinha. Chama a Não, Cidinha que ela vai Cidinha vai patentear a gostar. receita. Nhoque frito, meu. Ô, Ela vai amar. Ó Inclusive, que ela já belezinha. tá aqui, já mandou mensagem no nosso Instagram, @Cidinha_Santiago, Cidinha, nossa mamãe. Beijo, Cidinha. um beijo, Sidoca. Saudade de você. Saudade. Eu fico agora, eu tô mal acostumada, porque assim, a gente ficou muito tempo sem se ver. Aí agora quando ela vem, eu já fico feliz da vida, ó. E a saudade vai aumentando cada vez que Sem vem mais. dúvida nenhuma, ó. Aí.
Mais um pouquinho. Olha que bonito que ficou. Pronto, foi. Bacana, hein? Esse Ficou daí bonito, fritinho. parabéns. Bem legal, hein? Ô, vamos deixar o Renato experimentar Agora, isso daí? eu vou pegar um prato pro Renato. Sabe por quê? Porque eu quero que você fale, porque você gosta de testar, gosta de fazer. Você de casa a gente está fazendo o nhoque, fizemos com 8 batatas. Você que quer anotar a receita, nós fizemos Obrigado. com 8 batatas, certo, Rê? Uma pitada de sal, Duas aí a gente gemas. colocou 2 gemas. Aí a gente fez Tô feliz da vida com isso daqui. o nhoque. Olha a casquinha. Ficou bonitinho, Que né? legal. Aí a gente fez o nhoque sem nada, sem farinha, sem nada, porque uma telespectadora mandou que dava para substituir. A gente quis testar sem nada. Edu. Ela sem nada ficou boa. A casquinha. Ficou boa? Nossa, Mas, ó, o truque. Cozinha a batata, mas deixa ela ao dente para você espremer, né? tá muito bom. Tá bom? Mas muito bom. Correr, ali ó, eu fiz alguns nhoques. Se você quiser fazer, já ir cozinhando, depois a gente só passa ele no molho. Legal, O que você acha? pode deixar. Ficou bom? Ficou muito bom. Eu preferi do que a batata do Chese que vai mais ovo. Verdade? Sinceramente, tá muito gostoso. Então dá pro Luquinhas experimentar E essa é só, metade, ó. como é que Você viu? chama? Isso é Batata fácil. e gema. Batata e gema. Que legal. Então a melhor forma, ó, pra você que quer fazer sem nada. Eu olhei só, vocês comeram, né? Mas assim. Eu frito uma pra você, pra não, deixar. pra dividir, não, mas aí já não tem, já tem farinha. Mas ó, só pra vocês. Pra ficar claro. Quem quiser fazer só na manteiga, fica bom. Muito. Ou frito. Qual vocês dois recomendam? Os dois. Eu, Os go- eu dois gosto, ficaram eu bom? gosto na manteiga. Eu manteiga? recomendo os dois, mas eu prefiro A na manteiga manteiga. tem muito sabor, né? É, mas eu recomendo os dois. Os dois. Bom, eu recomendo os dois também. Então, tá tudo tranquilo.